liberação. Microfone da tribuna. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero, vereador Velocino, lhe cumprimentar e a toda a mesa pela iniciativa dessa denominação. Quem conhecia o Paulo Cancian e pôde conviver, por menor tempo que fosse com ele, percebia de cara a pessoa de bem que ele era. O quanto solícito era o Paulo Cancian, vereadora Marisol, que inclusive se preocupava muito mais com os outros do que com a sua própria saúde. Uma pessoa que foi referência para tanta gente em Caxias do Sul, que amava demais a sua família, né? A esposa Justina, a filha Tassiana, os seus netos. Então, quando ele falava dos netos, chegava a encher os olhos de lágrima. Que era uma relação muito, muito afetuosa e muito bonita. O Paulo Cancian, amigo, quem teve essa possibilidade de conviver mais com ele, assim como eu tive, e nós temos uma passagem que a gente cumpriu uma missão técnica pela cidade de Caxias do Sul, vereador Renato, e eu tive a alegria de ficar no mesmo quarto que o Cancian por quase 10 dias. E posso lhe dizer que era uma aula todo dia conviver com o Cancian e ouvir as histórias de vida do Paulo Cancian. E o quanto ele amava Caxias do Sul, porque ele não era nascido aqui, ele virou cidadão caxiense depois, aprovado por essa casa. E o Cancian era um conselheiro de muita gente, inclusive muitas vezes da minha pessoa, porque eu entendia que o Cancian tinha muito a nos ensinar e sem dúvida nenhuma ensinava. Um Paulo Cancian solidário, Vânia, que está aqui, né? Paulo Cancian que abandonava a própria vida para auxiliar outros. E quantas pessoas da imprensa nos relataram, né? Quem me deu a primeira oportunidade em Caxias foi o Cancian. Quem me ajudou e me indicou para tal lugar foi o Cancian. Né? O Cancian do Jornal Pioneiro, da Folha de Hoje, do Tempo Todo, da UX TV, aqui da Câmara, né, das rádios de Caxias do Sul, um dos fundadores da Associação Rio Grandense de Imprensa. Então, eu tenho certeza que, nesse dia, vereador presidente, a gente reconhece um ícone da comunicação, não só de Caxias, mas da comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Todo mundo que convivia com o Cancian o referendava, né? Enxergava nele uma pessoa do bem, uma pessoa que se entregava ao outro. E eu posso lhe dizer, presidente, que eu fico feliz e emocionado em poder votar e denominar essa sala aqui, né? E foi um dos que lutou tanto para que essa sala acontecesse e virasse, né, o ponto forte da comunicação e da transparência da Câmara de Vereadores para toda a sociedade. Então, nada mais justo do que nós lembrarmos todos os dias quem foi Paulo Cancian, logo aqui na chegada, e tenho certeza que os veículos de imprensa que ocupam esse espaço, o André Tages está aí hoje, né, o Serra em Pauta, tenho certeza que o André Tages e todos que vierem aqui a ocupar se sentirão muito felizes em serem acolhidos pelo Paulo Cancian aqui dentro da Câmara de Vereadores. Eu tenho a absoluta convicção, além do amigo que eu tenho a alegria de entender, saudar também a Folha do Sul que está aqui, né, de entender a importância que o Cancian teve para a comunicação e para a transparência do Estado do Rio Grande do Sul. O senhor me permite, vereador, concluir em declaração de líder? Eu sei que tem vereadores que querem pedir a parte. Em declaração de líder, bancada do MDB, permanece o vereador Felipe com a palavra. Uma parte, vereador Felipe. Uma parte, vereador. Então, falarmos aqui hoje do Cancian é emocionante, sim, porque nós que convivemos com ele
aqui dentro da casa, o quanto ele foi lutador para implementar um sistema de comunicação, o Parlavox, né, juntamente com a taquigrafia, com os presidentes anteriores da casa, um segmento da Câmara que acabou sendo premiado nacionalmente lá em Curitiba. Uma luta muito grande do Cancian, que ele sempre dizia, nós temos que ter transparência ativa. Aí perguntavam para ele, mas Cancian, o que é a transparência ativa? Nós temos que antecipar as informações. Nós não temos que ter medo de falar a verdade. E eu acho que esse é um dos grandes legados que o Paulo Cancian deixa para todo mundo que conviveu com ele. Vereador Rafael, seu à parte. Vereador Felipe, eu tenho na minha assessoria um jornalista, Daniel Correia, que tenho certeza que teve um pai na área do jornalismo que se chama, né, o Cancian. Eu pude conviver muitos momentos com o Cancian e muitas conversas, né, e uma delas ele me contando que ele foi parar na área da comunicação com uns 10, 11 anos de idade, quando ele madrugava dia e noite escutando a Rádio Guaíba, estava num período da legalidade, né, então ele escutava os discursos do Brizola e ele se emocionava, ele dizia assim, um dia eu quero estar na rádio e a minha inspiração é o Leonel Brizola. Então a inspiração dele passa também por uma campanha de luta, e ele dizia, eu recordo que ele disse assim para a mãe dele que ele ia para frente do palácio e iria lutar, né, pela legalidade. Então, esse é um marco também, uma pessoa que lutou. Recordo dele uma vez uma visita da Marco Polo que nós fizemos, vereador Felipe, e aqui eu me emociono falando, porque estava o seu assessor, o Inácio, né, ele estava com problema já na perna, o Cancian, e numa cadeira de rodas, né, e aí o Inácio também levando ele na visita. Perdemos os dois guerreiros. Então, foi uma perda muito grande para o Legislativo, também para a história de Caxias do Sul, né, para a área da comunicação. Mas o Cancian deixou o seu legado, uma pessoa muito serena, calma, né, e com poucas palavras ele sabia dizer um livro, né, para as pessoas. Então, quem teve a oportunidade de conversar e conviver com o Cancian, deixou um legado muito importante. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Rafael. Sem dúvida, o senhor citou o Daniel, eu ia citar alguns jornalistas aqui da casa que conviveram e que tiveram o Cancian como um grande incentivador. O Daniel, o Kleber, que trabalha comigo, o Thales, a Vânia, a Marisol. Né? Então, nós tivemos diversas pessoas que estão aqui dentro da casa hoje que tiveram a alegria, né, de ter o Cancian no seu convívio. Então, eu tenho certeza que é um momento muito especial. E a gente que conheceu ele, que conviveu, sabe o quanto ele foi importante para a sociedade de Caxias do Sul. Vereadora Marisol, seu à parte. Obrigada, vereador Felipe. É realmente difícil, assim, que a gente se emociona muito em lembrar do Cancian. Eu me emociono profundamente. E já quero começar pedindo desculpa para ele, porque eu me sinto envergonhada de não ter a memória inacreditável dele para dizer as datas, né? O quando nós nos conhecemos, o Cancian era uma pessoa inacreditável para os colegas que não o conheceram. Se ele sentasse aqui conosco e alguém dissesse quando foi que inaugurou tal empresa, ele dizia, foi em tal ano, foi logo depois que aconteceu tal coisa. Era uma pessoa inacreditável, assim, de aprendizado, sentar, conversar com ele, que fosse por 5 minutos, engrandecia a gente de uma maneira muito difícil de descrever. Então, primeiro, desculpa, meu querido Cancian, por não lembrar de todas as datas, mas, quando estudante de jornalismo, havia uma seleção para entrar, na época, como bolsista na UX-TV. Os meus colegas achavam que eu tinha que teria jeito para a TV, o que não era a minha ideia. Eu achava que o meu gosto mesmo era por rádio, então era isso que eu gostava, era para isso que eu me dedicava muito mais. Mas acabou, uma professora me inscreveu nessa seleção, eu passei e ingressei na UX-TV, onde eu fiquei por 10 anos, e eu tive o prazer de ter o Cancian na equipe lá no início, como, sem dúvida nenhuma, assim, um dos pais, um dos culpados, um dos responsáveis por toda a minha trajetória. E uma pessoa que confiava plenamente em mim, por exemplo, o que me deixa muito feliz. E eu me lembro, só para relatar, assim, nessa época,
eu trabalhava numa escola, né, porque eu tinha feito magistério, eu dava aula, e trabalhava na UX TV no turno da noite. E aí a UX TV, o Cancian, sempre visionário, sempre pensando lá na frente, né, ele disse: a UX TV precisa transmitir ao vivo a Festa da Uva. Nós precisamos colocar programação diária, vamos criar, bom, coisas inacreditáveis que ele pensava. E aí eu não pude ir na reunião, porque eu estava na escola, e quando eu cheguei à noite na TV, me disseram: olha, o Cancian definiu quem vai fazer o quê. Nós vamos ter um jornal que vai ser assim, diário, matérias para todos os alunos, todos bolsistas. E o Cancian definiu, Marisol, que tu vais fazer participação ao vivo todas as noites na Festa da Uva. Eu disse: como assim, ao vivo? Por que eu? Porque o Cancian disse que vê em ti uma pessoa que tem rede, que conversa com outras pessoas, que tem ligação, e ele acha que tu tem a ver com isso. E, enfim, esse olhar incrível de alguém foi quem me deu um rumo profissional. Então, essa placa que sirva, que vai estar aqui, que sirva de inspiração de uma pessoa realmente inesquecível. Sem dúvida nenhuma, vereadora Marisol, e a senhora comentou a Festa da Uva, até tinha anotado aqui para falar o quanto Paulo Cancian amava a Festa da Uva. Foi voluntário de muitas festas, assessorando a imprensa da Festa da Uva. Cancian que amava esporte, amava o futebol, amava o juventude. Foi uma das primeiras missões, né, do Juventude lá para a Ásia, num período que o Juventude ficou fora, né, fazendo excursão. O Cancian estava lá. O Cancian que amava esporte de velocidade, né? Esse cálculo, né? Quanto o Cancian difundiu esse esporte em Caxias do Sul. É um Cancian que amava essas missões técnicas da cidade para aprender, para buscar informação, para se qualificar. Enfim, eu tenho certeza que o processo todo, né, construído aqui, o livro que ele deixou como legado, construído junto com o Fábio, com o Eduardo aqui na casa, né, a equipe nossa de comunicação hoje aqui com o Thales, né, a importância de nos auxiliarem também, a mesa de denominar esse espaço. Eu acho que a gente está fazendo justiça aqui, vereador Marisol, com aquilo que o Cancian mais pregava, que era todo mundo trabalhar junto, todo mundo se ajudar, se auxiliar. E é, sem dúvida nenhuma, um dos momentos mais emocionantes meus aqui, porque a gente sabe a importância que ele tinha. Talvez lá na frente, Caxias do Sul reconheça ainda mais quem foi Paulo Cancian, não para Caxias, mas para o estado do Rio Grande do Sul. Vereador Cadori, seu à parte. Vereador Felipe, eu não tive o privilégio de estar muito próximo do Cancian. Ele sabia quem eu era, a gente se encontrava seguidamente, e sempre vi nele um homem sereno, e depois da explanação dita aqui por todos vocês, especialmente por você, ratifica mais a impressão que eu tinha dele. E como é bom, apesar que ele já foi, mas como é bom reconhecer a qualidade das outras pessoas, porque são exemplos que devem ser mantidos e comunicados, falados, porque esse legado vai ficar muito presente na história de Caxias. Eu vi a declaração da Marisol, também emocionada. Então, lembranças boas do Cancian, que ele se envolveu em muitas atividades e sempre com bons exemplos. Eu brincava com ele, depois que ele fez a cirurgia bariátrica, eu dizia: pô, tu tá elegante, tal como tá elegante. E ele sempre, com aquele sorriso peculiar dele, me recebia e brincava comigo. Então, obrigado pela parte, vereador. Obrigado, vereador Cadori. Eu vou fechar com uma frase que ele emprestou ao livro dos 125 anos da Câmara, do ano que eu tive a honra de ser presidente. Ele era o chefe de comunicação, que diz o seguinte: durante décadas frequentei o Legislativo. Dele guardo lembranças de trabalho, de amizades e de homens públicos honrados. Tive a graça de registrar fala de tribunos memoráveis. Convivi em meio ao antagonismo existente entre a corporação política e o exercício do jornalismo engajado. Mas nos identificávamos como defensores da plataforma comum, a garantia da liberdade de expressão. Mencionar isso hoje, com a hemorragia de liberdade encontrada nas redes sociais, parece não fazer sentido. Porém, nós queríamos o direito à informação,
eles o de manifestação pelo mandato que exerciam. Esse era Paulo Renato Marques Cancian. Muito obrigado, senhor presidente.